Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Manu do Despertar, líder de staff, e fui convidada para estar ministrando sobre céus abertos. E eu gostaria de ler com vocês em Mateus 11, versículo 12. E só vou dar a gente vai fazer uma oração agora e a gente vai. E eu vou dar uma pequena introdução para a gente partir para o texto. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, eu quero te agradecer por cada vida que está ouvindo essa palavra, por cada pessoa que se dispôs a estar ouvindo. Pai, que essas pessoas possam ouvir a sua voz, que elas possam ouvir o seu coração. Senhor, que eu não libere palavras apenas de mim, mas que eu possa, Senhor, ser usada por você para ministrar palavras que alcance cada pessoa, assim, da mesma forma que esses textos tocaram o meu coração, que esses textos toquem o coração dessas pessoas. Amém. Eu queria comentar com você a respeito de céu aberto, não sendo um espaço físico. Se a gente vai ler, procurar definição de céu, a gente vai encontrar várias definições. Uma das definições, ele é uma referência ao reino de Deus. E nesse texto de Mateus 11, 12, ele fala assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que se esforçam se apossam dele. E a gente tem vivido um momento onde tem sido muito complicado. As igrejas estavam fechadas e a gente passava muito tempo em conferências, encontros, discipulados. A gente passava muito tempo na igreja. Só que quanto desse tempo era investido no reino de Deus? Quanto desse tempo era investido em buscar o reino de Deus? E o reino de Deus, ele está aberto a todos. O Senhor nunca fechou as portas para ninguém. E o céu está aberto. Então, nós podemos adentrar a esse reino. Nós podemos acessar o céu. E em alguns textos no Novo Testamento é falado a respeito de que Jesus é o caminho. E Jesus tem um texto até que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nesse texto fala: ninguém vai ao Pai senão por Ele. E nós temos que entender que o reino de Deus, nós precisamos seguir um caminho. Esse caminho é Jesus. Jesus é a referência desse caminho. E Jesus, ele, por ser a referência desse caminho, ele nos provou que é com esforço que nós nos aproximamos, nós entramos nesse reino. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos buscar, nós precisamos conquistar o nosso espaço. Entenda, quando eu falo que nós precisamos nos esforçar, eu não estou falando que é por merecimento. Não é por merecimento. Mas não é acomodado que a gente entra nesse reino. Não é de braço cruzado que a gente alcança isso. Então, nós devemos nos esforçar. Aqui Jesus fala, Jesus citando esse texto, ele fala assim: desde João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Então, força braçal de trabalho, sabe? As pessoas se esforçavam muito naquele momento, naquela fase. Não era tão simples pregar a palavra. Até porque a Bíblia, ela nem existia. Existiam alguns livros, existiam alguns textos, mas a Bíblia como um livro, como todos esses livros juntos, ela ainda não existia. Então, pregar era muito difícil. Eu imagino que eles pregavam praticamente e inteiramente pela fé. Então, João Batista, ele foi um cara que ele fez muito, ele causou um impacto muito grande. E ele se esforçou muito. E o reino dos céus, ele é tomado à força, e os que se esforçam se apossam dele. Então, você entender que o reino de Deus, você precisa de esforço para alcançá-lo.
E no livro de Mateus, fala que Jesus veio para os dele, mas os dele não o recebeu. Então, não era para mim, para você ter acesso a esse reino, mas nós temos acesso a esse reino pelo esforço. Um esforço de quê? Um esforço de buscar a Deus, colocar Deus como prioridade na nossa vida. Buscar o reino de Deus, ele não é um ato, ele é um estilo de vida. Acessar o céu não é algo tão simples, não é algo tão... não é algo que você faz uma vez por semana. Eu li uma frase recentemente que falava assim, que a adoração não é quando toca a música, mas é o que você faz quando a música para. E buscar se esforçar pelo reino de Deus é isso. Quando acaba o culto de domingo, é você continuar, sabe, com a sua adoração. Buscar o reino de Deus, alcançar o reino de Deus, se esforçar para alcançar o reino de Deus, não é uma coisa que você vai fazer para quando você estiver no culto de domingo, quando você estiver no encontro de discipulado, mas é um estilo de vida, é como você vive a sua segunda-feira, é como você é como filho, como filha, como esposo, como esposa, o que você é como profissional, você ser o melhor que você é. Então, se esforçar. Uma das coisas que eu acho bem interessante está escrito em Lucas 3, no versículo 21 e 22, que fala o seguinte, deixa eu só abrir aqui. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba.